Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Também reencarnamos em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa programação e da necessidade encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, que diz mais: a felicidade está próxima de nós. Para colocá-la dentro do coração, precisamos antes retirar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, nós temos uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da carta de Paulo apóstolo aos Filipenses, onde o apóstolo diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. É uma frase longa e cheia de significados. Eu vou repetir. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Aqui Paulo dá seu testemunho de vida. Por quê? Quem foi Paulo? Paulo era um sacerdote judeu que nasceu na cidade de Tarso, tinha cidadania romana, tanto que no final da sua vida ele foi levado a Roma para ser julgado porque era cidadão romano. Mas, como sacerdote, inicialmente ele se dedicou a perseguir os cristãos. Foi responsável pela morte do primeiro mártir, que foi Estevão, que foi apedrejado, morto a pedradas, e Paulo, na sua perseguição aos cristãos, se dirige à cidade de Damasco. Lá, às portas da cidade, Jesus se materializa na sua frente. Ele fica cego devido à luminosidade de Jesus, que era um espírito puro, e Jesus o manda entrar na cidade e procurar Ananias, que iria lhe restituir a visão. Realmente acontece, a visão de Paulo é restituída, mas diante do milagre. Ele muda radicalmente, se transforma de perseguidor de Jesus em divulgador do cristianismo. Só que ele precisou ficar cerca de 2 anos em retiro, nas proximidades de Damasco, para conhecer, aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. E depois ele se apresenta aos apóstolos em Jerusalém e pede autorização para pregar o Evangelho aos gentios. Inicialmente, os apóstolos não lhe concedem autorização. Depois de muita conversa, até porque os apóstolos acreditavam que os ensinamentos de Jesus deveriam ficar entre os judeus, como se fosse uma seita. Mas Paulo tinha uma visão globalista porque compreendera o plano de Jesus, que naquela época conseguira fazer a evolução da Terra de mundo primitivo para mundo de provas e expiação, e ele sabia
que era necessário divulgar o Evangelho, ou seja, a lei de amor, para que a Terra, no futuro, e estamos próximos, se transformasse em um mundo de regeneração. Então, Paulo saiu pelo mundo. Como ele disse, não olhava mais para trás, porque a sua vida como perseguidor dos cristãos havia deixado marcas no seu coração e no seu espírito. Mas ele não ficou se lamentando. Não. Ele não se mobilizou na estrada, relembrando as amarguras acumuladas ou as ofensas recebidas. É. Mesmo sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferia. Então, um amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Quantas vezes a gente fica cristalizado no nosso passado, pensando nos erros que cometeu e não tem coragem de encarar o futuro e mudar a nossa vida. Paulo também não lamentava os amigos descrentes de renovação de que fornecia testemunho. Paulo, assim como Jesus, era um testemunho vivo da sua modificação. E é interessante, né? A modificação de Paulo nos lembra um outro episódio, não da vida dos apóstolos, mas que aconteceu na Índia. Certa vez, uma mãe leva o filho até Gandhi, a grande alma, que libertou a Índia do jugo da Inglaterra sem disparar um único tiro. E a mãe pediu que Gandhi dissesse para o filho que não devia comer açúcar porque fazia mal. Gandhi parou, pensou, e mandou ela voltar daqui a um mês. Ela, obediente, não questionou e voltou um mês depois. E aí, criando coragem, perguntou a Gandhi: por que você não disse naquele dia para ele parar de comer açúcar? Aí Gandhi disse para ela que eu também comia açúcar. Eu não podia dizer para ele que não comesse açúcar enquanto que eu fazia. Por isso que a gente diz, né? Não é eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então, temos que ser coerentes. Jesus foi coerente durante a sua passagem no planeta. Paulo também foi coerente. E ele não se detinha a lastimar os afetos que deixaram para trás. Não. Porque estava trabalhando, e trabalhando para Jesus. E ele também não parava para reclamar contra as pedradas do caminho. Não. Quantas vezes ele foi apedrejado nas cidades onde passou? Ele também não ficava chorando inutilmente, não. Ante as arremetidas do mal, ele enfrentava e vencia. Quantas vezes a gente sucumbe ante as arremetidas do mal e depois fica se lamentando? Então, vamos criar coragem e seguir em frente. Vamos seguir o exemplo de Paulo, que, não tendo conhecido Jesus, não tendo convivido com ele, na minha opinião, respeito aqueles que pensam o contrário. Na minha opinião, Paulo foi o maior de todos os apóstolos, porque saiu a mostrar, a pregar o Evangelho e, com seu exemplo, trouxe muitas almas para o cristianismo. Então, que Paulo seja o nosso exemplo, um dos nossos exemplos. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.